continuidade à aula anterior, hoje vamos aprender como a gente já modifica colunas criadas anteriormente, ou até mesmo uma tabela que você criou anteriormente, você percebeu alguma coisa que você queira modificar, e em vez de você apagar a tabela e fazer tudo de novo, é possível você modificar e continuar com as etapas de criação e alteração. Na aula passada, eu disse a vocês que eu uso o PGAdmin 3, não é isso? Então, assim, eu copiei algumas telas que existe o PGAdmin mais atualizado, existe o PGAdmin 4. Pode ser que quando você estiver assistindo essa aula, nesse momento, existe um PGAdmin mais atualizado ainda. Então, assim, o PGAdmin está se atualizando, existem telas mais modernas, mas a lógica é sempre a mesma, tá? De criar um banco de dados, você cria as pastas que você tem interesse, as tabelas. Então, o SQL que a gente aprender aqui, você vai usar em qualquer PGAdmin daqui em diante. A base não muda realmente. Então, só ver aqui para vocês algumas telas do PGAdmin 4, certo? Ele tem essa carinha, é mais bonito que o PGAdmin 3, de fato. Se você decidir instalar o PGAdmin 4, então a estrutura é essa, ó, do lado esquerdo vem toda a árvore, que você pode ir abrindo as pastinhas dessa árvore, né? E aqui existem algumas configurações sobre algumas coisas que você tem interesse. O dashboard, propriedades, o SQL, certo? A parte inicial continua a mesma. Primeiramente, você vai acionar um servidor, né? No caso aqui, eu acionei o PostgreSQL 9.6, então qualquer um vai funcionar, ou 9.4 ou 10. E depois que você aciona o servidor, você coloca a senha, que dá tudo certo, você cria um banco de dados. Botão direito do mouse, Create Database. Você cria o banco de dados que você quiser. A aula passada a gente criou o banco de dados BD Prática, né? Então, aqui, criei até outro banco de dados, é um banco de dados teste, né? Quando você der o save aqui, e abriu essa árvorezinha aqui, né, do banco de dados chamado teste, de modo que quando você clica no mais, explode todos os níveis que existem. O cast, catalogs, os triggers, certo? Agora, no início da disciplina, no início do SQL, a gente vai focar mais aqui, ó, esquemas. Então, vocês clicam no maisinho de esquemas para poder abrir o public. E o public você clica no public e vai acionar isso aqui. Então, no início da nossa disciplina, essa parte prática, é aqui que a gente vai ficar concentrado, tá? No public, principalmente aqui em tabelas, que estamos começando a criar tabelas, tá bom? Então, essa é a carinha do PGAdmin 4. Se você quer a ferramenta do SQL para poder você executar seus comandos, você vai aqui, ó, em Tools, certo? Query Tool, é aqui que você vai achar o seu comando SQL. E aí, quando você criar no Query Tool, vai aparecer isso aqui, que é aqui que você vai criar o seu SQL, seu Create Table. Então, aqui o PGAdmin 4 é até mais legal, ó, porque você digita aqui, manda para executar nesse raiozinho aqui, ó, e aí vai sair aquela parte Query Successfully, deu tudo certo, e você já vê que está tudo atualizado aqui. Então, ele é até mais legal do que o PGAdmin 3, porque é tudo numa única tela. Você digita, já vê o resultado e já vê aqui, dá um F5 para ver se a tabela foi realmente criada. Tá? Eu vou continuar usando o PGAdmin 3, que é que eu tenho instalado aqui do meu computador. Mas, assim, tudo que eu criar aqui em SQL, você vai poder criar aqui no PGAdmin 4, sem problema nenhum, tá bom? Relembrando um pouco a aula passada, ó, a gente criou essa tabela, alunos, certo? Fiz igualzinho, copiei, colei e trouxe para cá, tá bom? Tabela alunos. Deu tudo certo. E aqui, quando eu der o F5, ela vai aparecer aqui no maisinho, tabela alunos. Até o fim da aula passada, nós tínhamos criado 4 tabelas. Criamos alunos, alunos 2, alunos 3 e conta corrente. Se você não está lembrando, volta para a aula passada, que eu ensinei lá bem direitinho como é que você cria essas tabelas no passo a passo, tá bom? Na aula de hoje, vamos começar criando essa tabela aqui, ó, chave composta. O que vem a ser essa tabela? Eu ainda vou explicar melhor sobre chave composta no futuro, mas de antemão, pense que chave composta é quando 2 ou mais colunas compõem o campo-chave de uma tabela. Se for uma chave simples, então, por exemplo, em termos de nós como brasileiros, as nossas chaves simples é o nosso CPF. Não existe repetição de CPF do Brasil. Mas se for necessário uma chave composta, não sei, se de repente o governo federal quiser colocar como chave composta o nome do seu CPF mais o nome da sua mãe. Enfim,
é possível duas ou mais colunas de uma tabela serem a chave composta da tabela. Então, para você criar uma chave composta, você tem que criar essa estrutura aqui, ó. Olha essa tabelinha que eu estou criando aqui. Create table composta, duas colunas. A coluna número é um inteiro not null, não pode ser nula, e a coluna série é um varchar not null, não pode ser nulo. Essas duas colunas juntas compõem a chave primária. Então, como é que você cria a chave composta? Você cria as colunas que você deseja compor a chave, como not null, isso é importantíssimo, certo? E depois você diz, ó, a primeira key dessa tabela serão as colunas fulano e beltrano. Então, vou levar esse comando lá para o PostGrid, certo? Vou copiar aqui para facilitar a minha vida. Vou copiar aqui. Vocês estão acompanhando aqui minhas telas, tá bom? Tudo PostGrid é esse aqui, tá bom, pessoal? Então, aqui eu criei table composta. Primary key, certo? Número, not null, série, not null. E a primary key é número e série. Boto para executar. Se for no 4.1 é um raiozinho, tá, gente? Mudou. Tudo bem? Vou voltar lá pro meu PG admin, dar aquele velho F5. E aqui em tables, ó, alunos, alunos 2, aluno 3, foi da aula passada, certo? Conta corrente também. E agora acabei de criar a composta, certo? Que é essa tabela que eu acabei de criar, uma tabelinha simples. E se você for ver bem, ó, tá um PK e um PK, primary key, primary key. Então, é possível criar tabela composta, desculpe, chave primária composta, desde que as colunas sejam not null e depois você indica quais colunas vão compor a sua chave composta, tá bom? Outra coisa que você pode fazer também é criar um campo autoincremento. O que é um campo autoincremento? É aquele campo em que você define o campo e à medida que você for inserindo os nomes, ele mesmo já vai autoincrementando. Por exemplo, aluno, eu insiro o primeiro aluno, ele coloca 1, o nome do aluno. Quando eu insiro o segundo aluno, ele já coloca 2, o nome do aluno. Então, o próprio programa vai auto-incrementando. Se eu for colocando 50 alunos, ele vai contando. 1, 2, 3, 4. Quando eu botar o 51, ele conta por 51º. Então, o auto-incremento é esse códigozinho aqui, ó, esse serial. Olha só o que está acontecendo aqui. Create table alunos 4. Código é uma coluna. Estou pedindo para ela ser serial, ou seja, vai ser contada. 1, 2, 3, é uma coisa que ela vai se auto-incrementar. À medida que eu for inserindo linhas, vai acontecendo o auto-incremento. Também tem que ser not null, tá bom? Nome do aluno vai achar not null, idade int, sexo chá. Deixe-me aproveitar e vou copiar isso aqui lá para o meu SQL, tá bom? Para eu ganhar um tempinho aqui com vocês. E fazer aqui, ó, tabela alunos 4, estou criando aqui um auto-incremento. Então, tudo bem aqui. Vou voltar para o meu PG admin, aquele nosso F5 que a gente gosta. Tá? E aqui, ó, alunos 4 que eu acabei de criar, ela tem uma coluna chamada código, que ela é serial, que à medida que eu for inserindo, ela vai auto-incrementando. Então, vai ter um monte de tabela criada aqui, ó, pessoal. Alunos, alunos 2, aluno 3, aluno 4, composta e conta corrente. A gente tá danado aqui criando tabela, não é isso? Vamos para frente. Vamos lá. Então, você criou tabela, certo? Algumas tabelas agora aconteceu de você querer executar algumas coisas, quer mudar algumas coisas. Por exemplo, quando a gente criou a tabela alunos, a gente criou o endereço, um varchar de tamanho 30. E pode ser que tamanho 30 não seja suficiente. Eu tenho um endereço muito grande da pessoa, eu quero colocar CEP, quero colocar o apartamento, o edifício, quero colocar muita coisa. Então, pode ser que o campo endereço seja pequeno, com 30 caracteres, seja pequeno. Então, eu quero aumentar o campo endereço. Ou eu apago a tabela e começo tudo de novo, criando o campo endereço maior, mas eu posso simplesmente... Deu certo não. Campo endereço não existe, né? Eu quero adicionar uma nova coluna. Vou seguir, pessoal. Olha só. Eu estou falando em campo endereço como se ele existisse. Não existe. Deixa eu ir lá. Desculpa a nossa falha. Mas eu vou consertar para vocês. Ó. Aluno não tem o campo endereço, tá? Ele não tem ainda. É um campo que não existe ainda. E eu quero adicionar. Então, eu posso simplesmente apagar
essa tabela e começar tudo novo, ou não, eu posso adicionar o campo endereço. Desculpa, gente, vamos para frente. Então, olha só, eu quero alter table, terá a tabela alunos, e quero adicionar a coluna endereço. E quero criá-la já com o tamanho baixar 100, tá bom? Eu quero criar com esse tamanho. Então, vamos lá, eu vou aqui, vou lá no meu post, no meu SQL, certo? E ó, alter table alunos, adicione a coluna endereço e ela vai ser um baixar 100. Deixa eu dar uma conferida logo em alunos antes da gente adicionar endereço. Então, aqui alunos. Então, vamos lá, aluno, só tá com código, nome do aluno, idade e sexo, tá bom? Vou aqui, endereço, adicionei. Vamos dar uma velha conferida. F5, e agora quando eu pegar a tabela alunos, quando você for ver bem, ó, tem a coluna endereço. Eu acabei de adicionar uma coluna. Então, se você criou uma tabela, você depois, eu queria adicionar uma informação a mais. Não precisa apagar a tabela e começar tudo de novo. Não precisa. Você pode adicionar uma coluna usando o add table, certo? Outro comando que você pode alterar uma tabela já pronta. Qual é o outro comando? É esse alter table aqui, pessoal, que eu falei anteriormente. Peço desculpas, mas agora vamos ajeitar direitinho. Olha só, eu criei a coluna, o nome do aluno, com baixar 30, né? E agora eu quero adicionar, vai que o nome do aluno seja muito maior do que 30 caracteres. Então, eu quero adicionar para 50, por exemplo. Então, qual é o comando que eu uso para alterar a definição da minha coluna? Alter table, o nome da tabela, alter column, a coluna que eu quero alterar, e aqui no caso eu quero botar um type e baixar 50, certo? Então, vou lá, certinho no meu SQL, tá? Digito tudo bonitinho e coloco para ser executado. Quando eu coloco, meu velho F5, e aí, quando eu vou ver a minha tabela tem o campo do aluno baixar 50, que foi criado com baixar 30 na aula passada, tá certo? O que mais que eu posso modificar a tabela? Outra coisa que eu posso fazer, renomear a coluna, também bem interessante. Olha só qual é a ideia. Eu criei minha tabela alunos, né? E eu criei a coluna código. Mas só que vocês, alunos, vocês não têm código, vocês têm matrícula. Ou seja, eu acabei de perceber que o nome da minha coluna não está muito legal. Eu quero renomear a coluna que se chama código para matrícula. Então, qual é o comando? Alter table de novo. Alter table alunos, renomeie a coluna código para um novo nome, chamado matrícula. Então, vou lá para o meu SQL, desculpem. Vou lá para o meu SQL aqui, ó, e alter table, alunos, renomeia a coluna código para matrícula. Dou a setinha verde e quando eu vou conferir no meu PGAdmin, quando eu puxo aqui a tabela alunos, não tem mais a coluna código. Ela agora acabou de ser renomeada para o nome de matrícula. Então, isso é muito interessante. Uma tabela criada, você pode alterar as colunas, o tipo, o nome, né? Pode adicionar uma coluna já existente. Então, isso é muito interessante que a gente saiba que isso é possível, que isso existe, certo? Outra possibilidade é apagar a coluna. Também é possível. Por exemplo, criei a tabela, por algum motivo não me interessa a coluna sexo, eu quero saber os dados de aluno de maneira geral, não me interessa se é um aluno masculino ou feminino, né? Então, eu posso também apagar uma coluna que já foi criada, nada impede. Alter table é a chave, hein? Alter table, alunos, drop coluna sexo, por exemplo, certo? Então, alter table, alunos, altere a tabela alunos, drop. Sempre quando eu falar drop nessa disciplina, gente, eu quero falar em apagar. Então, dropar é apagar mesmo. Então, drop, apague a coluna sexo. E aí... Deixa eu ver porque eu errei. Peraí que eu volto. Ele não aceita mais nem o nome da coluna, ó. Pode só drop sexo que o PostGrid tá dando certo. Então, aqui, ó, botei, ó, você pode botar drop column sexo, esse PostGrid especificamente não aceitou, ou você pode botar alter table alunos drop sexo, né? E aí, executou certinho. Vou dar uma olhada lá no meu PostGrid, então minha tabela alunos não é para ter mais a coluna sexo, vocês concordam comigo?
e aí não tenho mais, ó, matrícula, nome do aluno, idade, endereço. A coluna sexo não existe mais porque eu acabei de apagar, tá certo? Vamos ver mais, o que a gente pode fazer em alterar a tabela. A gente pode também modificar uma coluna existente. Ou seja, a minha tabela atualmente ela está sem chave primária, né? Está sem chave primária. E eu quero que a minha coluna, que se chamava código, agora se chama matrícula, eu quero que ela seja uma chave primária, como é na vida real. A matrícula é a chave primária de vocês aqui na universidade. Então, como é que eu faço para uma coluna já existente virar uma chave primária? Então, ó, alter table, alunos, adicione a coluna matrícula e agora ela vai ser uma chave primária. Bem interessante. Ó. Adicione table, alter table, aluno, adicione primary key, com matrícula sendo primary key. E aí foi. E aí, vou para o PG de mim, dou meu F5 de guerra, tá? E aí, vamos ver, tá aqui o PK, ó, de chave primária. Então, a minha coluna matrícula, ela é a chave primária da minha tabela. Bom? Também quero renomear a tabela, criar a tabela aluno, só que ela não está com um nome legal. Quero renomear ela para alunos da universidade, por exemplo, ou alunos uni. Então, como é que eu renomeio uma tabela? A alter table de novo. Eu pego o meu alter table e vou fazer isso que eu preciso fazer, ó. Alter table alunos, renomeie essa tabela alunos para alunos uni, por exemplo, né? Eu quero um novo nome. Então, deu ok, volto para o PG de mim, aquele tabela aqui, viu? E ó, não existe mais a coluna ou a tabela alunos. Agora ela se chama alunos uni. Se eu clicar nela, ela está toda com os campinhos que era de alunos. Eu apenas renomeei o nome da tabela. Tá certo? E posso apagar também uma tabela, tá, gente? Se uma tabela não interessa mais, qual é o comando mesmo que eu falei? É o drop, tá? Então, para apagar uma tabela, quero apagar, ó, drop table, alunos uni. Quero apagar, não me interessa, né? Quero apagar. Então, vamos lá para alunos uni, para poder fazer o que eu preciso fazer. Alunos uni, certo? Executo. Vou tirar a prova lá no PGE do IMI, o F5 de sempre, e percebam que aqui não tem mais a tabela alunos uni. Eu acabei de apagar, ok? Então, nesse momento, eu tinha deixado essa tarefa na aula passada, ainda não era possível fazer, porque eu não tinha ensinado esses comandos, estou ensinando agora. Então, nesse momento, eu quero que vocês façam essa tarefa aqui desse slide, crie essa tabela, altere o campo, dá uma treinada nesses comandos, tá certo? Porque na próxima aula eu já vou ensinar vocês como inserir dados numa tabela. Então, vamos fazer esse deverzinho de casa, para na próxima aula a gente já aprender como inserir dados numa tabela, tá bom? A gente se encontra na próxima aula. Tchau!